E o TV1 Jornal começa agora e vamos aos destaques. Trânsito, mais 2 acidentes registrados hoje de manhã. Uma pessoa ficou ferida. Secretaria de Obras de Votuporanga inicia a reforma dos chamados sarjetões em alguns pontos da cidade. E a gravidez é a melhor notícia na vida de muitas mulheres, mas também é um período que pode trazer muitas dúvidas, principalmente na amamentação. A gente traz dicas. Quinta-feira é dia de Lado C com Caju Neto. O tema de hoje, Duran Duran. As principais notícias de Votuporanga e região a partir de agora, no TV1 Jornal. Olá, boa tarde. E a quinta-feira começou com mais acidentes de trânsito em Votuporanga. Por volta das 8 da manhã, uma motociclista de 34 anos ficou ferida após bater contra a traseira deste automóvel na Rua das Bandeiras, no quarteirão entre as ruas Ceará e Goiás. Segundo testemunhas, um veículo teria freado para não atropelar um cachorro e quando o carro branco, que vinha logo atrás, também brecou para evitar a colisão, foi atingido na traseira pela moto. A condutora da motocicleta, Patrícia Aparecida Siqueira, ficou ferida com um corte na perna e foi levada para atendimento médico pela unidade de resgate dos bombeiros. As responsabilidades no acidente serão apuradas. E pouco antes deste acidente, uma jovem de 23 anos ficou ferida após a colisão de um carro, após colidir com um carro na Avenida Prestes Maia, no bairro da Estação. Nós temos as imagens. A motociclista Jéssica da Silva, foi socorrida pelo SAMU e levada para atendimento com dor na perna direita após a batida. A polícia esteve no local para realizar a perícia. E a Secretaria de Obras de Votuporanga está reformando os chamados sarjetões em alguns pontos da cidade. O objetivo é melhorar o escoamento da água das chuvas, evitando assim prejuízos ao asfalto. Nossa equipe foi conferir o que está sendo feito. As melhorias estão sendo feitas com recursos de uma emenda liberada pelo governo federal de R$ 490 mil e mais 5 mil da própria prefeitura. No total, são 9 pontos da cidade em obras. Um dos locais é este aqui, o cruzamento da Rua das Américas com a Javari. Os sarjetões servem para ajudar no escoamento da água das chuvas e também para conservar o asfalto. De acordo com o secretário municipal de obras, o trabalho deverá ser concluído nos próximos dias. Na próxima segunda-feira já está tudo executado, a parte dos sarjetões já. Para executar os serviços é necessário interromper o fluxo de veículos, já que o tempo de secagem do concreto é de aproximadamente 5 dias. A prefeitura está fazendo a parte dela, Eu também pedi um apelo para a população que tenha compreensão. Após a conclusão desse trabalho, será iniciado o recapeamento. O próximo passo é no dia 5, a gente já conversamos com a empresa, que é a parte de fazer a parte do recap. E neste período de férias, que se inicia agora nos próximos dias, o fluxo de veículos e pedestres aumenta, o que torna o trânsito mais intenso e movimentado. Por isso, a partir de sábado, começa aqui em Votuporanga a campanha Férias em Trânsito. Ações educativas serão realizadas para alertar a população sobre a importância das condutas adequadas no trânsito. Será promovida até o fim do mês que vem e terá o Tiro de Guerra como parceiro. E agora as notícias de destaque nesta quinta-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Uma aposentada de 68 anos foi roubada e agredida em São José do Rio Preto nesta terça-feira. Segundo a polícia, 2 homens abordaram a idosa logo após ela descer de um ônibus. Os suspeitos agrediram a mulher e fugiram de moto. Eles levaram a bolsa, o celular e os documentos pessoais da idosa. A aposentada teve ferimentos leves. A polícia investiga o caso, mas ninguém foi preso. E o motorista levou um susto na madrugada desta quarta-feira ao atropelar uma mula na rodovia Marechal Rondon, no trecho de Birigui.
De acordo com a polícia rodoviária, o motorista, que é assessor da prefeitura, disse que está com mais 2 pessoas no veículo. Ele contou que a mula surgiu na pista e que não teve tempo de evitar a colisão. A polícia e a concessionária, que administra a rodovia, estiveram no local para organizar o trânsito. O animal morreu e foi retirado da via pelo Corpo de Bombeiros. E ainda em Birigui, uma criança de 6 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º grau pelo corpo na noite de terça-feira. De acordo com a polícia, a vítima participava de um churrasco com os pais na casa de vizinhos quando uma mulher jogou álcool para acender a churrasqueira. O menino foi perto demais e acabou sendo atingido pelas chamas. A criança foi socorrida e está internada na Santa Casa da cidade, aguardando uma vaga em um hospital especializado em queimaduras. E essas foram as notícias de hoje. Um ótimo dia para você e até mais! E a gravidez é a melhor notícia na vida de muitas mulheres, mas também é um período que pode trazer muitas dúvidas, principalmente na amamentação. O risco do bebê engasgar existe para quem não segue algumas regrinhas. Acompanhe. A amamentação é um dos momentos de maior intimidade da mãe com o bebê e um dos mais importantes para o desenvolvimento das crianças. Apesar de ser um ato aparentemente simples, ele requer cuidados especiais. Segundo os especialistas, os bebês podem ter refluxo ou engasgar durante a amamentação. Embora isso não seja muito comum, o problema pode até levar à morte caso a criança não seja socorrida a tempo. Para evitar surpresas, os profissionais orientam que as crianças nunca devem mamar na posição horizontal. O melhor posicionamento para se alimentar o bebê é na posição vertical, levemente sentado, onde a gente deixa aberto as vias aéreas superiores, que é a parte do nariz, a parte da boquinha, garganta, que auxilia na respiração e na deglutição do bebê. Horizontal nunca? Horizontal nunca, porque corre o risco de broncoaspirar, né? Aí o bebê pode engasgar, pode ter vários problemas respiratórios por conta desse posicionamento mal adequado. Além disso, outras dicas importantes podem ajudar as mães. Para isso, nós vamos utilizar essa boneca para exemplificar melhor. Deixar o bebezinho assim, levemente sentado, né? E a gente apoia a nossa mão entre a cabeça e as costas, porque o bebezinho, quando ele é pequenininho, ele não tem a musculatura onde ele já sustenta a cabeça, então a cabeça fica dançando. A gente apoiando nossa mão desse jeito que eu estou fazendo, e esses 3 dedos aqui ficam embaixo, a gente tanto acomoda o pescoço quanto as costinhas do bebê. Então, a gente pega e oferece a chuca devagarzinho para o bebê. A mãe que amamenta no peito, existem várias posições para amamentar no peito. Então, a gente tem a posição tradicional, que a gente coloca o bebê para amamentar, sempre barriga com barriga. Na hora que a gente for colocar o bebê no peito, a gente tem que ver como esse bebê vai abocanhar o bico, para não rachar esse bico, machucar esse bico mais para frente, que aí ele tem que formar uma boquinha de peixe no bico do peito da mãe. Karina é mãe pela 2ª vez e diz que já participou de um curso de orientação sobre amamentação. Ela explica que sempre fica atenta para que seu bebê não corra o risco de engasgar. Eu coloco ele sempre sentadinho, nunca virado de barriga para cima, sempre ele virado para mim, para ele não engasgar. Mas se por acaso você tiver que enfrentar uma situação de engasgo, por exemplo, o primeiro passo é manter a calma e seguir essas orientações dadas pela enfermeira. Elas são essenciais para salvar a vida das crianças. Eu coloco o bebê no meu braço, com as perninhas tipo cavalinho, coloco ele de ponta cabeça e dou 5 batidas nas costas. São batidas levemente fortes, né? Dou 5 batidas e olho para ver se ele voltou à cor e se ele desengasgou. Na 3ª, 4ª batida, ele vai chorar. Ele chorando, ele vai mostrar que já está desengasgado. Mas a manobra é essa. Coloco o bebê de ponta cabeça no braço e 5 batidas nas costas até o bebê desengasgar. E a amamentação é um dos momentos de maior proximidade e intimidade entre a mãe e o filho. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é o único alimento necessário até o 6º mês de vida das crianças.
Ao garantir a amamentação, os riscos de doenças para a mãe e para o bebê são muito reduzidos. E ainda falando em gravidez, hoje é dia de encontro de famílias grávidas na Santa Casa de Votuporanga. É a partir das 7h30 da noite, na sala de treinamento 2 da Santa Casa. Entrada pela rua Oswaldo Padovez. Ninguém paga nada para participar e ainda recebe orientações sobre o crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos, vacinas, prevenção de acidentes, aleitamento materno e higiene, sempre com foco no bem-estar dessas crianças. Hoje, a partir das 7h30 da noite. E você já deve ter ouvido falar em déficit de atenção e hiperatividade, né? Estes são problemas que surgem na infância e que têm grande impacto na vida de quem sofre os transtornos. Pesquisas apontam que muitas crianças levam os sintomas até a vida adulta. Gabriel tem 12 anos. Desde os 5 faz tratamento psiquiátrico para déficit de atenção com hiperatividade. Durante muito tempo foi considerado menino problema nas escolas que frequentou. Havia momentos ali que, além da impulsividade, já resvalava para a agressividade, então se tornava uma criança agressiva. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é uma doença que afeta o amadurecimento dos neurônios. A pessoa tem dificuldade de se concentrar e costuma agir com impulsividade. Mas como diferenciar uma criança saudável e agitada de uma criança doente? Segundo essa psiquiatra, os sintomas têm de estar presentes há pelo menos 6 meses e afetar a qualidade de vida da criança e da família. O que caracteriza o TDAH e que diferencia quem tem TDAH de quem tem uma desatenção normal ou uma hiperatividade normal é a intensidade desses sintomas. O diagnóstico é feito por profissionais de psiquiatria e envolve uma avaliação detalhada. O médico deve conversar com a criança e com os pais e buscar informações sobre como ela é na escola e com os amigos. Na maioria dos casos, o paciente diagnosticado com déficit de atenção tem que tomar medicamento. E é aí que começa a polêmica. Alguns especialistas defendem que o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes. Eles acreditam que quem não se trata pode acabar desenvolvendo outras doenças, como depressão, ansiedade ou até dependência química. Mas também existem profissionais que veem com preocupação o uso de remédios tarja preta por crianças. Esta psicóloga especialista em educação acredita que rotular a criança como doente pode atrapalhar o desenvolvimento. Para ela, é preciso olhar o contexto em que essa criança vive. Que nós somos iguais, né? Não tem uma régua que diga que temos todos que ser iguais, né? Podemos potencializar nossas diferenças e nos desenvolvermos muito bem dentro disso. E agora vamos falar da campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra o HPV. Aqui em Votuporanga, o medicamento já está disponível também para o novo grupo que tem direito à imunização. Inaê Rodrigues. Agora podem ser vacinados contra o HPV meninos que tenham entre 11 e 14 anos. Antes, só era permitido quem estava na faixa etária de 12 a 13 anos. Para receber o medicamento, os pais devem levar seus filhos às unidades de saúde com carteira de vacinação. Meninos e meninas devem tomar 2 doses da vacina contra o HPV, com intervalo de 6 meses. Inaê Rodrigues para o TV O Jornal. Obrigado, Inaê. Lembrando que meninas que chegarem aos 15 anos sem receber as 2 doses contra o HPV podem ser imunizadas. Pacientes oncológicos e transplantados de 9 a 26 anos também passaram a compor o público-alvo. E agora vamos falar de emprego, porque o Ministério do Trabalho divulgou o número de contratações e demissões aqui de Votuporanga do mês de maio. O saldo foi positivo. No total, foram geradas 50 vagas. Isso mostra que em maio teve mais contratações do que demissões. No mês, os setores que mais contrataram foram indústria, com saldo de 57 vagas, serviços com 20 e comércio, que teve 7 vagas. O que mais emitiu foi a construção civil, que teve perda de 33 postos de trabalho. No acumulado de um ano, o saldo também é positivo para Votuporanga, com 640 vagas, sendo que o setor de serviços é o único com saldo positivo. De maio de 2016 a maio de 2017, foram criadas mais de 900 oportunidades de trabalho.
E em todo o estado de São Paulo, o saldo também foi positivo, com mais de 17 mil vagas. Destaque para a agropecuária, que foi a que teve o melhor saldo em maio. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa contrata operador de call center. Os interessados devem enviar o seu currículo para o seguinte e-mail: seleçãovotuporanga@vicstar.com.br. Indústria de móveis contrata operador de máquina seccionadora e marceneiro. Interessados em enviar currículos para rh.atraente.com.br. Loja de roupa contrata estoquista. O cargo é para homens com mais de 18 anos de idade e não é necessário ter experiência. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail arezovotuporanga@terra.com.br ou entregar na Rua Tocantins, 3607, Loja 3. E os produtos naturais e saudáveis movimentam mais de 30 bilhões de dólares por ano no Brasil. Eles têm sido cada vez mais procurados pela população. Com certeza aí você conhece alguém que tem adotado hábitos mais saudáveis na alimentação, o que melhora o faturamento do setor. Roupas, sapatos, incensos, maquiagem, tem de tudo. Até a panela pode poupar o meio ambiente. Ela economiza 30% de gás, porque ela tem um fundo de indução que esquenta 3 vezes mais e mantém a temperatura. Aí você economiza o gás. E o revestimento dela é cerâmica, feita à base de água e areia. Você economiza água porque ela é fácil de limpar. Os produtos expostos no pavilhão da Bienal em São Paulo são para quem está preocupado com a própria saúde, com o meio ambiente e com respeito a quem produz. São duas feiras acontecendo ao mesmo tempo, a Bio Brasil Fair e a Natural Tech. São mais ou menos 1.200 produtos e 235 expositores, de olho em um mercado que só cresce ano a ano, apesar das dificuldades econômicas do Brasil. Daí é terreno fértil para fazer negócio. Também ganharam espaço os chamados veganos, que não podem ser testados nem produzidos com matéria-prima animal. A ideia é respeitar os bichos. Aqui, o arroz é usado para produzir um tipo de mel. A abelha é um ser vivo também, né? Que também foge, briga, luta para não roubarem o mel dela, né? Então a gente colocou esse mel no mercado. Além de vegano, o mel de arroz é orgânico, trata bem o ambiente e o produtor. Todo orgânico precisa ter um selo do Ministério da Agricultura. Uma das principais vantagens é que eles estão livres de agrotóxicos. Hoje, em média, cada brasileiro consome por ano 7 litros de defensivo agrícola, segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mas aqui, a procura é por alimentos livres de veneno. Este mercado cresceu 20% no ano passado. O consumidor ele vem cada vez mais procurando produtos que tragam algum benefício à sua saúde, produtos saudáveis. Mas e o preço? As frutas são muito caras, mas as verduras às vezes fica igual os preços. Não são muito caros não. E hoje, alunos da Escola Municipal de Artes apresentam para o público uma amostra aí das atividades desenvolvidas em seus cursos regulares de música. Quase 100 alunos vão participar da audição que marca o encerramento do primeiro semestre letivo deste ano dos projetos coordenados pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Cultura. A apresentação é de graça e acontece a partir das 8h30 da noite no palco da Concha Acústica. No próximo bloco, a previsão do tempo e tem futebol, a rodada do Brasileiro nos comentários de Josiano. E quinta-feira é dia de Lado C com Caju Neto. Tema de hoje, Duran Duran. A gente volta já. E o inverno que começou já trouxe aí as baixas temperaturas. Vamos à nossa previsão do tempo. Olá pessoal, quinta-feira com nebulosidade, o tempo tá mais seco em grande parte do estado, viu? Muitas nuvens hoje na capital, com aberturas de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 14 e 23 graus. Em Rio Preto o sol aparece e não deve chover também. Temperaturas entre 17 e 27 graus.
Aqui em Votuporanga tá quase a mesma coisa, sol com algumas nuvens e sem expectativa de chuva para hoje. Mínima de 16 e a máxima pode alcançar os 29 graus. Chegou a hora do nosso momento esportivo com o Josiano, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. O Campeonato Brasileiro, né? O assunto aí pra gente começar o nosso bate-papo esportivo. A rodada começou ontem e fez mais de 40 pontos no Cartola. Tá feliz 51, da vida, né? Por enquanto. Eu escalei o Jeromito também, o Jeromel, que não costuma desapontar não, né, Luciano? Eu fiz 11, velho. 11 pontos só. Por enquanto. O Palmeiras ganhou, eu escalei o único que negativou do Palmeiras estava no meu Guerra. time. O Guerra. Mas, por outro lado, você tem vários jogos ainda do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Corinthians joga hoje. Eu sei que você aposta aí as fichas no Corinthians, em alguns jogadores. Mas antes de falar das partidas de hoje, Luciano, vamos para os resultados desta quarta-feira do Brasileirão. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o TV O Jornal. O Palmeiras venceu, o Atlético Goianiense venceu com o gol do Borja, finalmente desencantou. E como você disse, o Guerra foi um jogador aí pouco pontuado no Cartola, porque ele, assim como o time, não teve uma grande atuação. O Palmeiras venceu, valeu o resultado dentro de casa, valeu manter a invencibilidade jogando no Allianz Parque, a invencibilidade e, aliás, um bom aproveitamento jogando dentro de casa. O Palmeiras jogando na Arena é o time que tem melhor aproveitamento aí como mandante, mas ainda tem que melhorar um pouco a equipe do técnico Cuca. Quem está feliz da vida também é o torcedor do Santos. O Santos venceu o time do Vitória jogando fora de casa lá no Barradão, uma vitória com gols do Copete, que há 2 meses não marcava, e o Santos aí está numa sequência, está embalado, já é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. E, para tristeza aí do torcedor são paulino, mais uma derrota, 4 jogos sem vencer. Eu acho que agora sim pode-se falar um pouquinho de crise no São Paulo. Se bem que na próxima rodada ganha, o pessoal anima de novo, está fazendo aquela oscilação, né, que a gente vem falando desde o início do campeonato. São Paulo perdeu, foi derrotado por 1-0 aí para o Atlético Paranaense. São Paulo que está se livrando de alguns jogadores, está contratando outros. E até comentei hoje cedo no Jornal da Manhã, se fosse outro treinador, já estaria pegando as malas. Mas como é o Rogério Ceni, então a diretoria aposta aí em dar tempo para o ídolo do São Paulo fazer aí um bom trabalho no comando técnico da equipe. Passar rapidamente os resultados de ontem: Santos 2-0 no Vitória, Botafogo 3-1 no Vasco no Clássico Carioca, Palmeiras 1-0 no Atlético Goianiense, Atlético Mineiro 2, Sport Recife também 2, Atlético Paranaense 1-0 no São Paulo, e o Fluminense fez a festa em cima do Avaí 3-0. Torcedor do Corinthians, anota aí na agenda, hoje às 7h30 da noite, Corinthians e Bahia. Corinthians deve vencer aí, deve seguir líder mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta joga contra o Cruzeiro no mesmo horário. Às 9 horas tem Flamengo e Chapecoense, e o Grêmio encerra a rodada aí contra o Coritiba, o Grêmio que é o vice-líder do campeonato. E, Luciano, aproveitar o embalo, falar das Copas da Copa das Confederações. Começou agora há pouco, meio-dia, partida entre Camarões e Austrália. 3 horas, a Alemanha joga contra o Chile, jogão de bola hoje, então, às 3 da tarde, Alemanha e Chile. E ontem teve a seleção de Portugal, do Cristiano Ronaldo, com um gol dele, venceu a Rússia por 1-0, e o México virou aí, passou sufoco contra a Nova Zelândia aí 2-1. Eu falei que a Nova Zelândia era fraquinha em tudo, o pessoal engrossou lá só para queimar minha língua, viu, Luciano? Isso aí, Josiano, muito obrigado então e até amanhã. E a gente fica por aqui, você fique agora com a reprise do programa Educação e Eles, com o professor Edson Bogas. Nos vemos amanhã, uma boa tarde, até lá.